vai nos dar essa resultante centrípeta. E por um sistema linear aqui a gente consegue resolver, né? Bom, fica evidente aqui então do que se trata, né? Assunto encerrado por hoje. Até mais. Mano, eu nunca vou usar isso na minha vida, velho. E aí, meu jovem, esse vídeo é pra você. Pra você que em algum momento da sua vida, em uma aula de matemática, de física, já se fez aquela seguinte pergunta: professor, mas pra que eu vou usar isso na minha vida? Ou suas variantes, como professor, qual que é a aplicação disso? Enfim, pra você que sempre se questionou isso, pra você também que compartilhava aquela foto no Facebook de mais um dia da minha vida se passou e até hoje eu não usei a fórmula de Bhaskara para nada. Esse vídeo é uma tentativa de responder todas essas perguntas independente de seus contextos, seja para um assunto de física, matemática ou para o que for. Então vamos tentar. Bom, para quem não me conhece... Pô, cacete, a agulha. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, eu sou um mero mortal estudante e admirador da matemática e da física. Mas então vamos lá. Para a gente tentar responder essa pergunta, vamos tentar recordar um conhecimento bem básico de geometria, algo que no ensino fundamental todo mundo já sabe, mas algo muito simples mesmo que vai ser bem importante para a gente tentar responder essa pergunta. Então vamos lá, primeiramente a gente vai lembrar aqui a situação de quando a gente tem duas retas paralelas cortadas por uma transversal, essa situação aqui. Como você pode ver, quando a transversal corta essas duas retas paralelas, a gente tem um par de ângulos chamados alternos internos, são esses aqui, que eles vão ser sempre iguais. Agora vamos lembrar que nessa situação, quando a gente tem uma reta e um ponto P qualquer, a menor distância entre esse ponto e essa reta vai ser aquela tomada perpendicularmente. A gente pode traçar vários segmentos de reta ligando o ponto a essa reta, mas aquele que vai ter o menor comprimento vai ser aquele que vai formar um ângulo de 90 graus com essa reta, ou seja, o segmento de reta que é perpendicular a essa reta. E se a gente tiver no caso aqui uma circunferência, e a gente tem esse ponto P que pertence à circunferência, vamos imaginar também que tem uma reta que passa por esse ponto P. No caso, a menor distância entre um ponto que pertence à circunferência até o seu centro é chamada de raio. E como esse ponto P que pertence à circunferência também pertence a essa reta, e a menor distância entre um ponto, no caso o centro da circunferência, e uma reta é tomada perpendicularmente, e nesse caso essa menor distância é chamada de raio, a gente tem que o raio é perpendicular à reta que tangencia a circunferência. Vamos lá, com calma. Basicamente o que a gente quer relembrar aqui é que qualquer segmento de reta ou o que for que é perpendicular à circunferência, o prolongamento desse segmento ele vai passar pelo centro da circunferência. Acabou, vamos lá, era só isso, né? Nada muito complicado. Agora vamos tentar responder nossa pergunta relembrando um feito extraordinário de um maluco chamado Eratóstenes, lá de Alexandria. Bom, esse maluco ralava na biblioteca lá de Alexandria e em um determinado dia ele achou um papiro lá que tinha informação que todo dia 21 de junho, se fosse colocado um graveto ou um poste que tivesse exatamente na vertical, não ia haver formação de sombra. Bom, hoje a gente já sabe que esse fenômeno se trata do solstício de verão no hemisfério norte. Geografia, hein, mano? A Wikipédia, a barata é louca, mano. Mas enfim, vamos lá. O que acontece é que Eratóstenes percebeu que isso não acontecia na sua cidade, Alexandria. Se ele chegasse meio-dia no dia 21 de junho e colocasse qualquer fita lá na vertical, ia haver formação de sombra. Daí ele conclui que a Terra realmente não era plana, porque essa diferença do tamanho da sombra se dava à curvatura da Terra. Porque como o Sol está muito longe da Terra, e ele é muito maior do que a Terra, os raios de luz do Sol chegam praticamente paralelos aqui na superfície da Terra. Então, se a Terra fosse plana, certamente em qualquer região da Terra, os tamanhos das sombras teriam que ser os mesmos. Quanto mais acentuada fosse essa curvatura, maior ia ser a diferença no tamanho da sombra. Bom, agora vamos lá, o que o camarada arrumou? Ele pegou lá na sua cidade de Alexandria e pum, meteu um graveto lá na vertical, ou seja, o graveto era perpendicular ao solo. Aí ele viu que dava uma sombra lá e etc. A fita é a seguinte, aqui a gente tem aquela mesma situação da geometria plana básica, duas paralelas cortadas por uma transversal. As paralelas são os raios de luz do Sol, e a transversal é o prolongamento desse graveto, que como ele era perpendicular à superfície da Terra, o seu prolongamento ia passar pelo centro da Terra. E o que acontece? A gente tem esse ângulozinho aqui, que é formado pelo graveto e o raio de luz. Só que ele é alterno interno com esse ângulo central, que está aqui no centro da Terra. Aquela geometria plana básica que a gente tinha discutido no início, né? Então, enfim, o que aconteceu? Eratóstenes pegou, mediu esse ângulo. Como ele poderia ter medido esse ângulo? Tá aqui o triângulo em questão que aparece na situação. Se ele mede o tamanho do graveto e mede o tamanho da sombra, ele consegue achar a tangente desse ângulo. E pela função inversa da tangente, a função arco-tangente, ele conseguiria achar esse ângulo.
Claro que para isso ele ia precisar ter uma tabela com esses valores da inversa da tangente. E eu duvido muito que isso existia, pelo fato de que isso foi no século II a.C. E eu não sei exatamente como ele calculou, só para vocês verem que é muito fácil a gente achar esse ângulo. Achando esse ângulo, na verdade ele tem um ângulo central, que está lá no centro da Terra, nessa situação. E o que acontece? Como ele sabe um pouquinho de geometria, ele sabia que para a gente percorrer completamente a superfície da Terra, nós precisaríamos de 360 graus. No caso, ele mediu esse ângulo e dava 7,2 graus aproximadamente. Daí era fácil, só montar uma proporção, ou o princípio fundamental da química, mais conhecido como regra de 3. O que ele fez foi basicamente o seguinte: ele conhecia a distância entre essas duas cidades, diz a lenda até que ele mandou um maluco ir andando e contando passo a passo para achar a distância, mas isso eu já não sei, né? Ele faz a proporção, ou a regra de 3, em que 7,2 graus correspondem aproximadamente a 800 km, que é a medida que ele tinha. Então 360 graus irá corresponder a 40.000 km. Foi o valor encontrado por Eratóstenes do comprimento da superfície da Terra. Enfim, acabou. Agora você se pergunta, mano, como isso vai responder a minha pergunta? Pra você que já se perdeu no meio do vídeo e nem lembra qual a pergunta, professor, pra que eu vou usar isso na minha vida? Isso o quê? Qualquer coisa, mano. Mas é o seguinte, a moral da história tá em Eratóstenes usou um conhecimento que qualquer pessoa que terminou o ensino fundamental já tem, e ele usou isso para promover um avanço na ciência imensurável. E onde que eu tô querendo chegar? Eu quero chegar foi no que Eratóstenes fez com aquilo, mesmo sendo muito elementar. Às vezes você se pergunta, cara, mas para que eu vou usar isso na minha vida? Então vamos chegar lá. O que Eratóstenes fez foi entender aquela ferramenta da geometria plana, sem provavelmente se questionar para que ele poderia usar. Ele compreendeu aquilo e ele achou um uso para aquilo. Ninguém precisou dizer para ele onde ele precisava usar. E talvez se dissesse, provavelmente não iam dizer, para calcular o raio da Terra. Enfim, vamos responder a pergunta. Trigonometria, funções, equações, hidrostática, dinâmica, mecânica, cinemática, logaritmos, geometria analítica, números complexos. Para que eu vou usar isso na minha vida? A nossa resposta é pro que você quiser. Como é que é? Mano, pro que você quiser. Entenda o bagulho todo do Eratóstenes aqui como uma fábula. Se você não entendeu bosta nenhuma até aqui, não tem problema. Vamos pra moral da história, que é o mais importante. Onde eu queria chegar? Mano, o maluco lá no século II a.C. usou um conhecimento extremamente elementar para alcançar e promover um avanço no conhecimento que era, assim, muito além do tempo dele. Onde eu quero chegar é o seguinte: a gente tem que entender a matemática, a física, a ciência em si, não como algo que você pergunta, mas pra que eu vou usar isso? Ou como algo que você decora para fazer uma prova, ou para fazer umas questões de vestibular e entrar na faculdade. Não, mano, a gente tem que entender como uma ferramenta, velho. Como uma ferramenta que dá pra gente infinitas possibilidades. Seria até uma tremenda sacanagem você perguntar pro seu professor pra que você vai usar isso e ele responder umas 2 ou 3 aplicações que aquilo tem. Porque ele, na verdade, já tá só limitando as possibilidades que aquilo tem. É a gente quem tem que decidir pra que a gente vai usar aquilo. Mas pra isso, você tem que compreender bem aquela ferramenta. Da onde que ela vem, como que ela foi criada. Só assim você vai ter capacidade de escolher pra que aquilo vai poder ser usado. Então a gente tem que entender a matemática como uma arte, mano. Você tem e precisa ter total autonomia para fazer o que você quiser com aquilo. Você de fato pode fazer o que você quiser com aquilo. Talvez a matemática até seja mesmo uma arte, o mais importante nem seja o conhecimento em si, mas a imaginação e a criatividade que vai nos dar a capacidade de usar aquilo em diversas situações e aplicar aquilo para realmente produzir alguma coisa. E eu não tô viajando e nem foi eu quem disse essa bagaça aí não. Foi um tal de Alberto, mano. Imaginação é mais importante do que o conhecimento. Poxa, esse com certeza foi um cara que sabia a resposta para essa pergunta. Então a parada é essa, mano. Vamos tentar enxergar o conhecimento em si, não só a matemática e a física, como ferramentas mesmo. Vamos tentar compreender aquilo bem, entender de onde veio, como que aquilo foi desenvolvido, para que a gente tenha a capacidade de escolher para que aquilo vai ser usado. Então o bagulho é esse aí, mano. Tô dentro, mano. Ô galera, valeu demais. Se você assistiu até aqui, já ajudou muito. Basicamente é isso aí, a gente tá criando esse canal aqui para postar aulas de física, matemática, futuramente engenharia ou o bagulho que for, com o intuito de apresentar uma ferramenta de forma completa. Vamos tentar demonstrar e provar todas as equações, tentar falar o porquê de cada coisa, não só jogar a fórmula para você decorar. A gente quer realmente passar uma parada para que vocês entendam aquilo, para que vocês entendam da onde que aquilo vem e para que vocês mesmos possam desenvolver a capacidade de escolher para que aquilo
aquilo vai ser usado e definir as aplicações que aquela ferramenta vai ter. Então a parada é essa, a gente tá postando as videoaulas nessa intenção. Tem muito vídeo rolando aí, acompanha aí. As videoaulas em si mesmas, elas estão num formato um pouco diferente, um formato mais focado em conteúdo. Eu não vou aparecer com essa cara feia aqui distraindo e atrapalhando ninguém. Um formato que eu particularmente acho mais didático e melhor para aprendizado. Se você curtiu o vídeo, dá aquele like aí embaixo. Por que é bom dar o like? Mano, eu nem sei, velho, mas a galera que grava vídeo pede like, então eu vou pedir, né, mano? Deve ser coisa boa, imagina. Então, dá o like, se inscreve no canal, isso é muito importante pra você acompanhar daqui pra frente tudo que a gente vai estar postando. E compartilha o vídeo aí, velho, compartilha aí no Facebook, compartilha no grupo de estudo da sua sala, do cursinho. Manda pra aquele camarada aí que tá meio agarrado na matemática, pra aquele camarada que tá no ano de vestibular, precisando de aprender as coisas de verdade, não só decorar. Ou para aquele mano que é interessado e curte aprender. Então o bagulho é esse, galera. A gente já tá desenvolvendo um curso completo de trigonometria, desde o mais básico. A gente já postou uma boa parte do curso, a gente já tá terminando de desenvolver outra parte. Tem aqui uma playlist que tem o curso completo. Quer dizer, ainda não tá completo, mas em breve vai estar. Vocês já podem ir acompanhando. Tem um de geometria plana que já tá quase saindo. A gente tá fazendo uma introdução boa para geometria plana, postando e demonstrando bastante coisa. Então é isso aí, galera. Obrigado demais pela atenção. Ajuda a divulgar o canal, compartilha a palavra aí. Pode comentar aí, mandar sugestão, fazer crítica, xingar, faz o que você quiser, mano. Faz alguma coisa, né, mano? E é isso aí, velho. Valeu demais pela atenção. Acho que o vídeo já tá ficando bem maior do que eu imaginava, mas muito obrigado. Ajudem mesmo a divulgar. Valeu e é nóis!